Estamos iniciando a nossa aula número 302 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, cujo título atual é Aplicações do Espiritismo. Peço para vocês clicarem aí no botão, inscrevendo-se no curso e de forma a com isso receberão automaticamente as aulas quando elas subirem para o YouTube. Na aula anterior, tivemos a oportunidade de estudar as civilizações da antiguidade, mais remota. E tudo isso mostrando os diversos processos evolutivos e os eventos que as civilizações passam, numa linha incontestavelmente de progresso. Há sempre o progresso. Por pior que sejam as condições presentes, às vezes que uma civilização vive, a partir da cessação dessas situações críticas, há uma movimentação sempre progressiva, crescente, e há uma ascensão na moral e nos conhecimentos. Porque essa ascensão da moral e dos conhecimentos, ela está submetida às injunções das leis divinas. No caso, nós vimos que 3 leis regem o progresso. A lei do progresso. A lei do progresso, que é a movimentação ascensional da cultura, dos costumes, da tradição, das leis, dos juízos de valor, dos conhecimentos. A lei do trabalho, em que é necessário trabalhar para progredir. Tempo e trabalho constituem alavancas do progresso. E a lei da destruição, em que é necessário destruir para transformar e, subsequentemente, renovar. Então, essas 3 leis, como um verdadeiro triângulo, estão circunscritas por circunscritas por uma linha que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Todos esses eventos e as criações da vida e essas leis são expressões de uma justiça divina, são expressões da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus é sábio e tem a sua providência. Então, dentro dessa visão dinâmica, em que as coisas se desenvolvem através de leis, como paralelamente poderíamos falar das leis da física, que se desenvolvem, uma lei do calor, uma lei da queda de um corpo, uma lei da transmissão de uma onda eletromagnética, e que são leis e que o homem, conhecendo, as aplica. Essas leis divinas morais também, elas conduzem o espírito encarnado, no caso o homem, para um processo melhor. Então, nessa visão nossa, que é uma visão inteligente e de caráter científico, não há assim, crises, diria entre aspas, de milagres, de intervenções sublimes de Deus, sublimes, superiores. Há sempre fatos que se encadeiam e geram umas consequências. E essas consequências aparecem para nós, às vezes, de forma surpreendente, mas, na realidade, todos os fatos, os milagres, as predições, todos os eventos que são tidos como sobrenaturais, o Espiritismo cataloga eles dentro de leis divinas, que ainda são desconhecidos os seus efeitos, são desconhecidas a sua manipulação, por isso nós tomamos elas como milagre. Porque o homem, ele ignora aquilo que ele ignora e que ele vê, ele acha que é uma coisa transcendental. Foi por isso que Allan Kardec, o nosso professor, o meu professor, o nosso todo, ele escreveu o livro A Gênese, cujo subtítulo o título é A Gênese, e o subtítulo, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Quer dizer, ele capitula os milagres e as predições dentro do Espiritismo, ou seja, dentro das leis divinas. Bom, esse é um raciocínio nosso, é um raciocínio da filosofia espírita, e que nós seguimos ele tranquilamente, confiantes na vontade de Deus, na sua justiça, e que nós nos procuramos compatibilizar a nossa conduta no dia a dia a essas leis para sermos felizes. A nossa felicidade está na razão direta da nossa compatibilização e de nós seguirmos essas leis divinas. Jesus veio para mostrar, através do seu exemplo, e nos instruir sobre a compatibilização com essas leis divinas. Então, Jesus
mais do que outra pessoa, ele seguiu senso estrito, integralmente as leis divinas e pede que nós também as sigamos, que são essas leis que regulam a moral e a criação de tudo que existe e se manifesta no universo. Feita essa pequena introdução para que possam meus alunos me acompanhar, vamos aqui então à aula propriamente de hoje. Vamos estudar civilizações clássicas da Grécia e Roma. Bem, em 1200 e 800 a.C., surgem os primórdios da civilização grega, que provavelmente à margem do rio Danúbio. É a chamada Idade Homérica. Em 1000 anos antes de Cristo, um século antes, há a fundação da cidade de Roma. Em 750 a 600 anos antes de Cristo, há uma revolução econômica e a colonização da Grécia. Então a Grécia começa a se expandir. A 750 e 650, não vou repetir antes de Cristo, porque é antes de Cristo ainda, a ascensão da classe média na Grécia. Então, é uma civilização homérica que cria os primórdios, são o embrião, são os avós da civilização grega, e já isso em 1200 a 800. Mas já em 500 anos, em 750 anos, já há uma ascensão da classe média. E em 500 anos, é uma queda da monarquia e a formação da República de Roma. Então, isso é importante. Nós estamos vendo que Roma era uma monarquia e aí tornou-se república. Que beleza, né? Caiu o imperador romano. Mas em 500 anos surge a luta entre os patrícios e os plebeus. Patrícios eram aristocracias romanas. E os plebeus, a classe que trabalhava para essa aristocracia e que não tinha titulação da cidadania romana. Os patrícios todos tinham cidadania romana. Em 493 surge a guerra de gregos e persas. Em 431 e 404, a guerra do Peloponeso, uma grande guerra. Em 133, a revolta dos Gracos e a crise e o desemprego na Grécia. Em 46, já estamos chegando ao Cristo, 46, 44, Júlio César sobe ao poder, estabelece a ditadura e observa-se ali também um declínio na escravidão, porque a escravidão era uma cultura, a cultura da escravidão é uma cultura do antepassado, né? Um dia eu gostaria muito de estudar isso com vocês, sobre a escravidão, que não é uma coisa que começou hoje, não é uma coisa que começou no Brasil colonial, é uma coisa que está aqui, ainda antes do Cristo, quer dizer, essa relação do homem com o outro e de torná-lo escravo, mediante a ação da força bruta, da repressão dura e às vezes até cruenta, é algo que transcende os séculos, né? E o homem ele ficou com isso, com esse desejo de hegemonia, né? E foi criando determinadas aristocracias, determinadas castas que submeteram outras pessoas, outros indivíduos de outras etnias a uma submissão econômica e uma submissão laborativa, né? Foi o que aconteceu também no Brasil, que não é só do Brasil, mas aconteceu, né? Então, os negros que aqui migraram, eles já tinham esse caráter da escravidão sobre eles. Eles serviram economicamente ao Brasil numa substituição das máquinas, já não havia máquinas, não havia ainda a revolução industrial, a primeira revolução, que é a produção de energia através do carvão e do vapor. Como não havia máquinas, o braço mecânico do negro é que serviu para a lavoura do café, cana-de-açúcar e etc. É uma coisa que perpassou, né, a escravidão aos interesses fortemente econômicos. Para quem quiser entender um pouco disso, eu gostaria de dar uma referência a vocês do livro da Ivone Pereira, que é um excelente médium. Eu queria que vocês lessem, tá? E depois até mandassem comentários. Ivone Pereira, Tragédia de Santa Maria. É um livro maravilhoso sobre a escravidão. Tragédia de Santa Maria. Vejam lá.
que sofrem, aqueles que queriam ainda libertar os negros na época colonial e a repressão que esses indivíduos, que eram partidos, às vezes formavam um partido liberal no Império, eles sofrem. No caso da tragédia de Santa Maria, o nosso grande herói é preso sob acusações falsas para limitar a sua ação libertatória anti-escravagista. Leiam Tragédia de Santa Maria, Ivone Pereira, edição da Federação Espírita Brasileira. Bem, estávamos falando da escravidão e isso em 46 e 44 a.C., Júlio César, a ditadura, o declínio da escravidão. Em 100 anos, 476 ainda antes de Cristo, surge a primeira perseguição dos cristãos. E aí já a reversão do cristianismo para a religião do Estado romano, através do imperador Constantino, que deu um grande golpe. Ele pegou o cristianismo, ele não precisava ser cristão, mas ele se disse, né? E ele então fundiu o cristianismo ao Império Romano, criando uma religião oficial do Estado, que era o cristianismo. Em 200 depois de Cristo, surge o direito romano, que é um grande direito consagrado pelo imperador romano também, Justiniano. Bem, então esses foram alguns eventos que eu quero transitar com vocês durante a idade, as civilizações clássicas, que são chamadas as civilizações de Grécia e de Roma. Vamos agora, vencido esse período de implantação, de divulgação e de aceitação da religião cristã, nos períodos, os primórdios dos anos 100, dos anos 200 depois de Cristo, vão surgir a partir disso que a impregnação das casas reais, a impregnação dos impérios, dos reis, da nobreza, das classes, das hierarquias de poder pelo cristianismo. Então é uma coisa interessante, fica o poder secular aqui com o imperador e fica o poder religioso aqui como o bispo. Então a fusão da religião, que é o poder religioso, com o poder material, o poder secular, dá uma estrutura forte, jamais vista de poder. E a partir desse momento em que o cristianismo é aceito como religião oficial, nessa época haviam bispos de diversas regiões que representavam o cristianismo. Tinha um bispo de Roma, um bispo do norte da África, de Alexandria, um bispo de Constantinopla, de diversas regiões. Não existiam papas. O papado, então, vai ser erigido quando o imperador romano diz que o bispo de Roma é prevalente, é superior aos bispos de outras regiões afastadas de Roma. Aí surge o Sacro Império Romano, que na realidade vai gerar o Vaticano. Esses bispos vão formar os papas. Vocês me entendem? Esses bispos é que vão formar os papas. O papado é formado após a religião católica ser oficializada por Roma, o Sacro Império Romano. Então, é aí que vai surgir o poder das civilizações religiosas. Civilizações europeias vão se tornar, ter uma interface com a religião fortíssima. E começa, então, a Idade Média. Isso em 284 depois de Cristo. O cristianismo fica como religião oficializada pelo imperador Constantino em 379 depois do Cristo. É isso que eu falei. Aí é a fusão do Estado com a religião.
Em 400 depois de Cristo, há um declínio da democracia na Grécia. E em 336, a conquista de Alexandre o Grande, que foi o grande conquistador. E em 323, a divisão do Império de Alexandre, com a morte dele, o Império é fragmentado. Em 500 a 300 depois do Cristo, a ascensão do papado. Olha bem o que eu falei. O bispo de Roma é a autoridade máxima. Inicia-se o monasticismo. Então, essa data aqui, para mim, é nuclear. 350, 300 depois do Cristo, esses 250 anos. Porque aqui o bispo de Roma que vai se tornar o Papa. Não havia um Papa antes dele, não existia. Factualmente não existia, mas aqui, de acordo com a história, ele se torna a ascensão do papado, o início do monasticismo. Aí com o papado vai formar o clero religioso, que também não existe, na hierarquia, desde um pároco aqui de uma igreja até o Papa no Vaticano. Em 325, você vê que a igreja está crescendo, surge o concílio de Nicéia e Jesus é proclamado Deus. Então era importante para a igreja fazer a gestão de Jesus. Era importante. Ela ser responsável pela intermediação dos pedidos dos fiéis a Jesus. Quer dizer, sem o clero, sem a estrutura sacra da igreja, sem a dogmática da igreja, sem a liturgia da igreja, era impossível o indivíduo ter acesso, seus sacramentos, ter acesso a Jesus. Ele tinha que seguir esses princípios, eu diria, esses protocolos religiosos que a igreja constituiu. Então, nesse momento, nesse concílio de Nicéia, a igreja faz de Jesus Deus. É o credo nicéio que nós chamamos. Deus na trindade sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo, em que um momento Deus, Jesus é Filho, em outro momento ele é Deus, ele tem a dupla identidade. E ao colocar Jesus como Deus, ocorrem dois movimentos divergentes. Ela primeiro assume a autoridade religiosa de ser a representante máxima na terra de Deus e única. Já nem mais de Jesus, é Jesus Deus, é mais ainda. E outro movimento é que essa colocação de Jesus como Deus, ela afasta outros ramos do cristianismo que tem que Jesus como filho de Deus e não como Deus. Então, nesse momento, há uma cisma na própria igreja em que muitos não aceitam o credo nicéio. Em 330 depois do Cristo, Constantino se torna a capital do Santo Império Sacro Romano. Então, em 320, há uma cisma na igreja em Roma, Constantino sai de Roma e funda em Constantinopla, que hoje é na Turquia, né, Istambul, cidade de Istambul, funda o Sacro Império Romano do Oriente. Então a igreja fica fundida em dois impérios, de Roma, em duas capitais, Roma e Constantinopla. Bem, aí já mais cisão, porque essas lutas todas, elas só têm uma resultante. Por mais que a gente busque, tem uma coisa, luta de poder. Não é luta de Deus para fazer o bem, para ajudar o social, luta basicamente de poder. Os que estão abaixo procuram os bens. O pároco aí da cidade aqui que eu estou hoje, de férias em Teresópolis, ele é uma pessoa boa. O culto aqui é maravilhoso. As nossas freirinhas lá do Colégio São Paulo são meninas maravilhosas. São todos maravilhosos. Essa base da igreja, os sacerdotes são todos maravilhosos. O problema é lá em cima. É na elite católica. Entende? É ali que a coisa pesa. Quanto mais chega próximo do Vaticano, mais a coisa fica difícil, mais endurece, né? Pelos poderes, pelos investimentos, pelo Banco do Vaticano, como se uma igreja tivesse que ter banco, de gerir dinheiro, né? Então, os meios que utilizam hoje alteraram o objetivo finalista da igreja, que é justamente o que Jesus propôs, que é amar o próximo como a si mesmo, não fazer o próximo aquilo que não querias que fizesse. Então, os meios se tornaram outros fins, e de
desnaturaram a simplicidade da palavra do Cristo. Bem, então, em 525, o reino de Justiniano, que é o último fundador do Império Romano. Em 527, tem uma revisão e modificação das leis de Roma. Em 570 surge Maomé, que vai fundar o Islã. Quer dizer, Maomé é 500 anos depois de Jesus. A tomada de Meca pelos sarracenos. Conquista da Pérsia, da Palestina, do Egito, da Síria, do norte da África e Espanha, todos pelos sarracenos. Em 640, novo cisma, agora lá no Islã. Assim como houve o cisma da igreja de Roma e Constantinopla, pelo poder, os islãs também caem no nome cisma pela luta do poder. Aí surge a divisão do Islã em xiitas e sunis, sufis, xiitas e sufistas. Também racha o poder. Em 725 surge o movimento iconoclástico, que é o movimento da destruição das imagens dos santos. Eles não aceitavam em Constantinopla e destruíram as imagens do santos. E surgem as primeiras manifestações do regime feudal, que o senhor era o possuidor das terras, o senhor feudal. Em 962 surge o Santo Império Romano, aí já Roma sobe outra vez. Em 1054, separação da Igreja Oriental da Ocidental, continua a cisma, Constantinopla e Roma. Em 1204, a tomada de Constantinopla pelos cruzados, quer dizer, eles vão de Roma e vão resgatar Constantinopla para a Igreja Romana, os cruzados. Em 1374, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Em 1059, surge a segunda fase da Idade Média, que é a Renascença, os anos 1800 e 1500, e a formação dos colégios de cardeais. A igreja vai se incorporando. Bem, então, eu vou parar aqui na segunda fase da Idade Média, a aula. Por que eu estou fazendo tudo isso? Para mostrar que o Espiritismo ele vai muito mais além do que as pessoas pensam, né? Nas suas concepções e nos seus estudos, né? O Espiritismo aqui, através da lei do progresso, da lei do trabalho, da lei da destruição, ele está entrando nesses eventos históricos aqui, explicando isso de uma maneira muito lógica e inteligente. E é isso que eu quero que meus alunos façam. Usem sempre a inteligência, o saber, a razão, sejam sempre otimistas, tenham fé em Deus. E nós vamos, através dessas manifestações íntimas da nossa fé, da nossa crença e da nossa razão, melhorarmos a cada dia o nosso destino e a nossa vida, nos tornamos mais saudáveis fisicamente, mais saudáveis psicologicamente e mais saudáveis espiritualmente, que é a grande proposta que nós temos. Portanto, que Deus nos abençoe. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. E hoje é um domingo, Dia dos Pais, 8 de agosto. Eu estendo aqui àqueles que estão me vendo, aos pais, o meu abraço fraterno e meus parabéns por esse dia. E que Deus e Jesus nos abençoe. Obrigado.